Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é César. Eu lhe desejo desde já as boas-vindas ao meu humilde canal. Esse vai ser um vídeo muito breve. Eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 16. Eu estou usando a Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Vamos desvendar mais um sofisma da tradição religiosa. Por exemplo, quando eles leem em Mateus, capítulo 16 e o versículo 28, onde diz que quando Jesus fala da sua vinda, ele diz que alguns dos que aqui estão não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. O argumento da tradição religiosa, eles dizem que isso se cumpriu na transfiguração. Então, ou seja, uma maneira de se fugir dessa sinuca de bico, a tradição religiosa diz que quando Jesus falou da manifestação dele em seu reino, e que alguns dos que ali estavam não morreriam, eles afirmam, a tradição religiosa afirma que isso se cumpriu na transfiguração. Então agora, eu convido você que está vendo esse vídeo, pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos fazer uma simples análise. E vamos ver se esse argumento que a tradição religiosa diz, vamos ver se isso é um argumento verdadeiro ou trata-se de mais um sofisma. Então vamos aí, vamos adentrar a leitura. Olha aí. Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então a tradição religiosa, eles dizem, os líderes religiosos em suas homilias, os exegetas, esses que fazem a exegese, eles dizem que essa fala de Jesus, onde ele diz que alguns dos que ali estavam não iriam passar pela morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino, eles afirmam que isso aqui se cumpriu aqui, na transfiguração. Justamente por causa disso aqui, por causa dessa expressão. Então, quando ele declara que alguns dos que ali estavam não passariam pela morte, logo em seguida, olha o que vem dizendo. 6 dias depois, então, ou seja, por conta dessa expressão, criou-se um elo. Estabeleceu um elo. Então, Jesus falou que 6 dias depois, ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou em particular ao alto monte. E foi transfigurado diante deles, E o seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, a tradição religiosa faz uso desse argumento. Então, vamos aos pormenores, Bom, o Filho do Homem, ele haveria de vir com os seus anjos. E ele diz, ele haveria de vir
para retribuir a cada um conforme as suas obras. O que isso significa? Quer dizer que o Filho do Homem, ele vem para levar a sua igreja ao céu? Não, não é isso que está dizendo aqui, né? Ele vem para retribuir a cada um conforme as suas obras. Isso significa um julgamento. Então, o Filho do Homem, ele haveria de vir em seu reino para julgar. É isso que está dizendo aqui, ó. Retribuir a cada um conforme as suas obras implica em julgamento. Ele estava vindo para julgamento. Então, quando nós lemos a transfiguração, nós não vemos isso aqui acontecer na transfiguração. Será que quando ele se transfigurou, ele concedeu a cada um segundo as suas obras? Será que ele julgou aquela geração, conforme está dizendo aqui? Será que ele concedeu a cada um segundo as suas obras no momento em que ele foi transfigurado? É óbvio que não, né? Porque ele disse que alguns dos que ali estavam não iriam passar pela morte. Ou seja, aquelas pessoas que estavam naquela geração, alguns ali iriam presenciar esse julgamento. E na transfiguração não aconteceu isso. Então esse é o primeiro argumento para que se derrube esse sofisma da tradição religiosa em querer justificar que a vinda do Filho do Homem em seu reino se cumpriu aqui, ó, na transfiguração. Então quer dizer que a vinda do Filho do Homem em seu reino se restringiu apenas a um bate-papo com Elias e Moisés no alto de um monte? Será que a vinda dele em seu reino se restringiu apenas a isso? E nós não paramos por aqui. Agora vamos a mais um argumento para que essa tese da tradição religiosa ela possa ser derrubada. Então, mais uma justificativa. Primeiro, ele diz que o Filho do Homem ele iria se manifestar em seu reino, né? Mas o que deveria acontecer antes? Ou seja, antes do Filho do Homem vir com seus anjos e conceder a cada um segundo as suas obras, o que deveria acontecer antes? Vamos em Lucas 17. Veja. Aqui em Lucas 17, 20, olha o que diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus, ele viria, mas não iria trazer um aspecto físico no mundo, ou seja, não iria causar uma mudança física no planeta Terra. Mas lá em Mateus 16, 28, Jesus afirmou que alguns daquela geração não iriam morrer enquanto não vissem o Filho do Homem vindo em seu reino. Qual é o aspecto visível, então, desse reino? O reino em si, ele não é visível, ele é espiritual. Mas o aspecto visível seria o juízo. Ou seja, o Filho do Homem retribuindo a cada um segundo as suas obras, isso seria o juízo. O juízo, isso sim foi visível. Esse juízo, ele foi visível, ele aconteceu naquela geração. Agora veja a continuação. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades e nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade dos céus, assim será no seu dia o Filho do Homem. Agora veja o que deveria acontecer
antes do Filho do Homem vir em seu reino em glória, olha o que deveria acontecer antes. Mas importa que, primeiro, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Então aquela geração deveria fazer ele padecer, aquela geração deveria rejeitá-lo. Ou seja, padecer seria o quê? A crucificação. Aquela geração deveria crucificá-lo, aquela geração deveria rejeitá-lo primeiro, para que assim ele se manifestasse em glória com seus anjos. Vocês entendem? Então, voltando aqui para Mateus 16, e o versículo 27 aqui, onde ele fala da vinda dele com seus anjos, e aqui ele diz que alguns daquela geração não iriam passar pela morte até que vissem o Filho do Homem vindo em seu reino. O que seria ver o filho do Homem vindo em seu reino? É ver ele retribuindo a cada um segundo as suas obras. É ver o juízo acontecer. Então, esse juízo iria acontecer dentro daquela geração. Mas primeiro, para que o Filho do Homem, antes dele vir com os seus anjos, o que diz lá em Lucas? Ele deveria padecer e ser rejeitado por essa mesma geração. Então, se a tradição religiosa afirma que isso aqui, que alguns ali não passaram pela morte, né? Que a manifestação do Filho do Homem em seu reino aconteceu na transfiguração, ora, a transfiguração foi antes da crucificação. Ou seja, aquela geração não havia rejeitado ele ainda. Aquela geração não havia feito ele padecer ainda. Então, essa era a condição. Ele deveria padecer e ser rejeitado por aquela geração antes dele se manifestar em seu reino. Então, a transfiguração aqui não é a manifestação do Filho do Homem no seu reino. Justamente por quê? Porque a transfiguração foi um evento que ocorreu antes da crucificação. Então, enquanto ele não fosse rejeitado por aquela geração e enquanto ele não fosse crucificado, isso aqui, a manifestação dele com seus anjos e a vinda dele no reino, não haveria de acontecer. Então está aí, meus amigos, desmontada mais uma falácia da tradição religiosa, mais um sofisma. Porque eles, na tentativa de lançar a vinda do Filho do Homem para o futuro, então eles usam desse argumento. Então eles falam, né, quando Jesus falou que alguns dos que ali estavam não iriam morrer, até que vissem o Filho do Homem no seu reino, eles pegam isso e falam que se cumpriu na transfiguração. Então aqueles que viram Jesus no reino seria Pedro, Tiago e João. Se de fato isso se cumpriu na transfiguração. Mas você aqui que acompanhou o vídeo até o fim, você pode observar que a condição para que o Filho do Homem se manifestasse em glória, ele deveria padecer e ser rejeitado por aquela geração. Enquanto isso não ocorresse, ele não se manifestaria em seu reino. E como sabemos, né? A transfiguração foi um evento que ocorreu antes da cruz. Então a transfiguração não é a vinda do Filho do Homem em seu reino. Está certo? Bom, eu fico por aqui. Eu lhe desejo uma excelente semana. E repito o jargão novamente, né? Nós moramos numa democracia. E em toda democracia é saudável a coletividade das ideias. Graça e paz. Eu volto em tantos outros vídeos. Fortíssimo abraço. Tchau, tchau.